E aí fizemos a leitura em abril e desde junho a gente está em cartaz com a peça todos os meses, cartaz. Então isso para a gente também é muito importante. O espetáculo passou por diversos formatos e o espetáculo sempre foi, de certa forma, uma revolução, tanto no nosso processo como atores, como no nosso processo como seres humanos. E a partir disso eu abro aqui para vocês o espaço para se alguém quiser falar alguma coisa que chegou até aí, ou alguma dúvida, ou quiser simplesmente falar qualquer coisa, mesmo que seja, não gostei, está aberto aqui o espaço para que vocês compartilhem um pouco com a gente esse processo, é muito enriquecedor para a gente ouvir. Não precisem brigar para quem vai falar primeiro. Alguma curiosidade? Não digerindo, né? Um de cada vez, gente. Vocês vão para a Espanha e para Portugal agora? Isso. É o que? Uma temporada de quanto tempo? Quantas apresentações? Serão 9 apresentações em Portugal. A gente embarca já sábado. E aí no dia 5 de março a gente começa o espetáculo em Sintra, num festival chamado Periferias. E aí a gente tem mais... A gente vai para Sintra, Oeiras, Santa Iria de Azóia, Porto, Lisboa. Esqueci de algum. E talvez Funchal, Ilha da Madeira. E aí, na Espanha a gente vai apresentar em Barcelona e possivelmente Madrid também entre aí na roda. Mas que está fechado até agora vai ser Barcelona. Tem Oeiras também. Eu falei, eu acho. E em Barcelona o espetáculo vai ser apresentado com legenda. Como que foi as referências? Tem muita coisa sobre revolução, sobre França e todos esses movimentos. Como é que foi essa pesquisa? É real, não é real? Então, onde que você buscou isso? É real. Esse espetáculo, na verdade, eu tive que estudar bastante o contexto para me aprofundar e entender o que estava acontecendo. Inclusive, ontem a gente fez um bate-papo também, que foi muito interessante, porque pessoas que viveram em 1968 trouxeram alguns relatos para a gente, inclusive relatos sobre o que aconteceu no Brasil e que não está presente na peça, e que a gente está agora avançando para adaptar o texto para trazer mais a realidade brasileira de 68, do que falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque, de certa forma, o Vinícius até trouxe uma pesquisa interessante para a gente, de que antes de estourar em Paris, né, a Revolução Estudantil aconteceu no Brasil, na verdade, começou aqui. Então tem casos das revoluções estudantis que começaram no Brasil que não são tão relatados. Então, apesar do contexto ser mundial assim, a gente sente necessidade também agora, a partir do que a gente ouviu, de trazer mais relatos brasileiros, até pela questão da ditadura, que na época era um cenário muito presente ali, e que devido a tudo que está acontecendo atualmente, gente defendendo volta de militares e tudo mais, a gente acha que é muito interessante tocar no assunto através do espetáculo para que as pessoas tenham mais consciência de que o que aconteceu na história pode facilmente voltar e que a gente acaba esquecendo, né? A gente tem esse movimento cíclico histórico de ficar esquecendo as coisas que aconteceram aí e de repente a gente, quando se vê, tem que, em pleno século XXI, ficar defendendo o amor, que é uma coisa que, depois de tudo que aconteceu na história, ter um espetáculo que, de certa forma, a gente tem que falar que o amor ele é possível, que deve ser defensável, até dói um pouco na gente, né? Depois de tudo, de todas as conquistas que achamos que tínhamos realizado. Eu sou de 68, né? E eu cresci num mundo que não se falava de gay, se não se fosse através de piada. É um mundo absolutamente diferente do mundo do meu filho. Então, retomar isso agora como discussão, você está falando de que parece que não vivemos isso, para mim é um revival, assim, tipo, isso não existe mais na minha vida, um homem não saber que ele não pode se relacionar com outro homem. Acho que hoje a garotada cresce sabendo que eles podem fazer o que eles quiserem, ou deveriam. Né? E, no entanto, a gente está tendo bem isso, um revival que a gente teve. E como isso é para vocês? Porque é encontrar um lugar que na geração de vocês talvez já não tenha isso, como é num processo de construção afetiva, interna, artística, porque é uma porrada, né? É um não de ser
o teu afeto é invisibilizado, né? E politicamente invisibilizado, né? O fascismo é necessariamente homofóbico e misógino, não tem conversa. Essa peça tem vários gatilhos, assim, né? Nós somos 2 homens gays e 2 homens héteros. Tem uma cena, particularmente, que quando a gente fez a leitura, eu chorava muito quando eu ouvia, porque me remetia muito, assim. E eu não sou tão velho, né? De 37 anos, então assim, mas porque foi uma situação que eu tive como criança, que quando a gente, no monólogo dele, ele fala assim, eu não sou um viadinho, e ele repetia algumas vezes na leitura, eu não sou um viadinho, eu não sou um viadinho. E aconteceu isso na minha vida. Minha mãe me conta que uma vez eu entrei em casa, chorando no meu quarto, falando, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, porque eu sofria bullying dos colegas. Assim. Então não faz tanto tempo. Assim. Então, e eu vejo o mundo hoje, as crianças hoje, que eu sou professor, como já é diferente essa questão da manifestação. Assim. É claro que a gente não está muito, até porque nós tivemos um processo nesses últimos 4 anos, mas o que eu vejo hoje, a realidade das crianças hoje em dia, de poderem manifestar muito mais a sua sexualidade do que a gente podia na nossa época, e assim, é um mundo completamente diferente, completamente diferente. E mesmo com os retrocessos que a gente teve 4 anos, eu ainda percebo que é diferente. Então, a gente também tem que pensar no que a gente andou até aqui, mas é bom a gente ver como também em 1968, e a gente vê que ainda tem tanta coisa para a gente evoluir, às vezes também assim, triste, né? Então tem um lado muito feliz, mas tem um lado muito triste também. Trabalhar. Tem uma outra questão também, que é a questão, como você falou, uma porrada, mas até pelo próprio texto que o Luca fala do personagem dele, que se alguém, enfim, vou exatamente certeza, que você fala da questão, quando a gente está brigando, você fala se você pode escrever sobre o que você escreve hoje em dia, porque lá atrás teve gente que brincou de guerrear. Então lá atrás, pessoas brigaram para que hoje eu, como dramaturgo, possa falar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo, na minha geração, me traz um outro lugar, que é até um lugar um pouco psicológico, que é o lugar de que eu cresci aparentemente sem ter muitas questões com a minha orientação, que de repente foi uma coisa que eu descobri naturalmente, sem ninguém me forçar a nada, mas que hoje, como adulto, eu percebo que eu não consigo me relacionar, seja com mulher ou com homem, tão afetivamente, porque o meu lado que se orienta pela relação homoafetiva, ela não consegue se sentir natural e sensível de, se eu estiver namorando com alguém, tocar na pessoa, porque eu sempre vou achar que vão olhar para mim de uma maneira, eu sempre vou achar que minha vida, a qualquer momento eu posso levar um soco. Então, é uma outra camada. Eu não apanhei, nunca apanhei, mas pessoas próximas já apanharam, mas emocionalmente é como se eu apanhasse todos os dias, de certa forma. Porque eu sei que, por exemplo, a gente fez um investimento de publicidade na peça, e aí, de repente, eu abro o Facebook e vem gente falando, Deus está voltando, é ridículo, isso aí, e assim, e até falei sobre isso ontem. Quando a gente faz a publicidade, a gente coloca foco para pessoas que se interessam pela pauta. E aí, de repente, a gente foca tanto na publicidade, de repente, quando a gente está recebendo, são pessoas que aparentemente se interessam pela pauta e que reprimem alguma coisa dentro de si também. Porque se elas estão agredindo ali gratuitamente a gente, é porque, de certa forma, elas sofrem por isso em algum aspecto. Seja da família, seja por si própria, né? Não é à toa que falam sobre a questão que o preconceito masculino relacionado à homofobia está muito ligado também a uma repressão do desejo sexual pelo mesmo sexo. Então, assim, são várias camadas. São porradas diferentes, então eu posso dizer que ainda está presente mesmo com a terapia em dia, mesmo com a maturidade de relações, então são porradas diferentes, mas são diárias. Afinal de contas, estamos num país que mais mata LGBTs no mundo, mas o país que mais consome pornografia trans, por exemplo. Muita coisa melhorou, mas algumas coisas permaneceram. No dia recente, eu promovi um almoço com homens na família, porque eu queria me reconectar com o masculino, que estava muito distante. E aí o meu irmão mais novo, ele terminou o relacionamento porque a namorada dele começou a ter um ciúmes exacerbado e ele falou, não quero. E uma pessoa falou assim, o mais importante é que não virou viado. Meu Deus. Então será que mudou tanto assim? Né?
foda se eu escutar isso hoje em dia. Cara, a escolha é dele se quiser, sabe? Ele tem a liberdade de ser quem ele quer, vontade de fazer o que ele quiser, é um cara adulto, mora sozinho, e você chegar numa hora que você, putz, sério. E aí se eu fico pensando, pra onde nós vamos, né? Se a gente não conversar sobre isso. Eu sou casado, meu filho vai nascer em breve, mas quando os meninos me chamaram para fazer essa peça, eu falei, cara, eu quero, porque na minha família tem coisa desse tipo, e é sensível, né? E essa pessoa que falou isso nunca veio assistir, nunca, e seria uma pessoa importante, né? Porque é fácil pregar para convertido, né? E que bom ter vocês aqui. Vocês já tiveram alguém que saiu no meio da peça? Já. Mas era diarreia, não era. E era amigo do Rafa, então não foi por. Não, já teve sim. Fora o Pedro. Opa, já falei uma pessoa. Obrigado, Paulo. O nome do menino. Pra todo mundo. Mas é interessante experimentar isso, porque nós temos um outro espetáculo também no coletivo, que eu dirijo e o Vinícius atua como atriz trans. E duas mulheres saíram, não assistiram o espetáculo, porque disseram que era um espetáculo feito por mulher que não sangra. Oh, meu Deus. E aí elas saíram do espetáculo. E assim, a atriz ficou muito abalada. E eu não acreditei que eu tinha ouvido isso. A gente ficou, a equipe lá do teatro ficou sem entender, porque de fato, como assim, a gente ficou uma brincadeira. Não, era sério. Elas foram embora porque falaram que era um espetáculo de uma mulher que não sangrava. Então, e são feministas. Boa noite, meu nome é Rodolfo. Na verdade, eu vou fazer uma provocação, uma crítica barra provocação. Eu fiquei pensando, enquanto eu assistia a peça, e pegando carona no que a colega falou, você não tem medo, como autor, barra diretor, barra intérprete, de correr o risco de ser um pouco retrógrado? Porque assim, a gente vive numa época, eu entendo todos os paralelos que você fez com a questão do contexto histórico. Mas quando você traz hoje, 2023, ainda, um personagem tão retraído, tão mal resolvido com a sua sexualidade, você não tem medo de prestar um desserviço? Porque o que você mostra pra gente, qual que é a mensagem da peça? Você não vive o que você deveria viver, né? A gente tem contraste, você tem um personagem que é todo retraído, todo certinho, todo mal resolvido, e aí você fala, porque eu fui assim na minha vida, né? Eu tenho questões até hoje mal resolvidas, e a gente tem contraste, um personagem que é livre, desprendido, sabe, assim, super atual, se a gente for colocar, embora a peça seja dos anos 70, mas ele pode ser visto hoje como um cara de hoje, um jovem de hoje, que é liberto, não binário. A gente pode fazer várias relações referentes ao personagem dele. No seu caso, no seu personagem, você não acha que pode ser um pouco retrógrado você pintar ele tão fechado, tão ocupado, tão medroso como você pinta? Eu entendo o seu ponto, mas eu parto de um outro ponto, que é, se essas características desse personagem não fossem presentes num contexto de vivências, não só minhas, mas assim, eu até concordaria que talvez poderia ser algo que... Mas como existe, como essas características são tão presentes ainda, eu não sei se seria um desserviço. Talvez seria falar sobre um nicho, talvez seria falar sobre pessoas que se aproximem desse personagem, como tem pessoas que se aproximam do personagem do Elliot, por exemplo, que é um personagem que, como você mesmo falou, um personagem completamente liberal e que está muito relacionado hoje em dia. Mas tem pessoas que ainda não conseguiram conquistar essa liberdade, que estão vivendo tão livremente quanto esse personagem. Então, nesse caso, acho que mostrar esse lugar até um pouco da personagem que briga entre manter uma aparência e entre se libertar e mostrar essa briga, talvez eu acho que não seja tão retrógrado e talvez eu fale que isso é tão mais atual do que o personagem livre, assim. Então, não sei, mas eu vou pensar sobre o assunto, mas acho que eu vejo muito nesse lugar, assim. Não, eu acho até importante você mostrar o contraponto, que é como você disse, ele existe. A gente ainda lida com homossexuais que são mal resolvidos, tem questões. Mas eu acho que da forma como você amarra o final, é como se você atestasse
que é possível viver nesse lugar tão nebuloso e fechado como é o da homossexualidade reprimida, sabe? Então eu acho que esse final como gay, como artista, enfim, esse final eu achei meio boring, assim, sabe? Meio é como se você jogasse pra baixo esse personagem. Se ele tivesse tido um gap, se ele tivesse tido um up, se ele reagisse, entendeu? Aí eu acho que talvez a mensagem fosse mais esperançosa, mas ele acaba down, para baixo, né, negativo. Na verdade ele foi pra luta e morre por isso, né? Porque o Elliot despertou a revolução nele. Eu vou contar um exemplo. Eu fui atleta profissional de voleibol por 17 anos. Então eu joguei fora do Brasil, joguei aqui. E um dia eu estava num clube com um amigo, assumido, homossexual, mas não contava para os pais. E entrou um rapaz, apareceu um rapaz saindo do restaurante. Ele falou, olha lá, o cara se escondeu. Ele falou, eu já fiquei com aquele cara. Eu, sério, ele é casado com uma mulher. E ele não conta. Isso não é 1960. Eu não nasci, né? Eu sou de 90. Tenho 31 anos. Então isso você vai ver bastante. Mas também pela dramaturgia, que é o par de oposto, né? E existem essas pessoas, né? Eu não sei se existe aqui, mas pela minha carreira de 17 anos, eu vi isso muitas e muitas vezes. A última Superliga que eu joguei foi em Araçatuba, tem um pouco mais de um ano. E eu tinha um amigo que era meu melhor amigo lá no clube, e eu falava assim, ele me chamava de Nê. Eu falei, Nê, meu ponto é com você hoje, eu vou comprar um vinho, a gente vai tomar e sentar. E ele contava cada coisa que eu falei, cara, me conta mais. É sério que isso existe hoje em dia? Então, mas eu entendo que a gente teve um problema muito grande nesses 4 anos, que a gente quer ver uma coisa mais esperançosa. A gente teve um feedback de um diretor uma vez que falou, cara, tem que, né, trazer esse lugar que a gente faça sentir que da vitória. Mas essa vitória ela vem por um outro ponto de vista, no meu ver, né? De outro ponto de vista, de uma pessoa que ela, cara, eu vou lutar, nem que isso custe a minha vida. Porque na hora de falar no teatro, o personagem sempre quer vencer. Não importa se ele morre, ele quer vencer. Então, ele queria morrer, mas era vitória. Porque foi quando ele foi pra luta. O Elliot já estava sempre ali, né? Cara livre, explosivo, revolucionário, né? E ele conseguiu fazer isso com o James, tirar ele daquele lugar obscuro, duvidoso, né? É como eu enxergo. Mas, cara, é super interessante pensar nisso, porque existe um lugar também que a gente precisa trazer a esperança. As pessoas saírem com mais esperança, né? Do teatro depois de a gente ter ressuscitado E só problemas ouvindo sociais. isso, assim, complementando, que até jogar uma provocação reversa, que é, por exemplo, eu hoje lido muito bem com a minha sexualidade, mas tem pessoas muito próximas de mim que não conseguem lidar bem com isso. Eu tenho que tomar cuidado para que minha liberdade não force a outra a vir numa onda comigo, porque eu estou muito bem com isso. Porque senão eu sinto até pelo próprio meio gay também uma certa pressão para que as pessoas saiam do armário, que falem, sou gay, acabou como eu me sinto. Então talvez eu sinto nesse lugar também da gente tomar um pouco de cuidado de não achar que esse lugar do armário, esse lugar da opressão do próprio meio gay também, não possa levar a gente para um lugar de... que é aquela coisa, né? Quando o agredido vira o agressor, que é muito comum também, até psicologicamente falando. Então acho que é interessante o que você falou, até minha reflexão como pessoa, como dramaturgo, mas também da gente olhar o nosso meio, porque às vezes se eu sou muito tranquilo com a minha sexualidade, o Arthur não é, e aí eu querer que ele, vamos nessa, para com isso, olha o mundo, legalize, não sei o quê. Eu não sei as dores dele, eu não sei o universo que está dentro dele. Então, é isso, mas eu acho super válido sim essa discussão e acho que é bom, como ontem teve também outros lugares que provocaram a gente, e aí esse lugar de trazer mais a cultura brasileira, em vez de falar de um espetáculo que está indo para fora para falar sobre Nova York, mas falar sobre o Brasil também, entendeu? Mas eu acho super válido. Eu acho interessante o que você colocou também, traçando um paralelo com a questão racial. Existem muitas pessoas que falam, por exemplo, assim, que não significa que não aconteceu, a escravidão aconteceu, mas existe um certo interesse em colocar sempre os negros nessa posição de escravos na dramaturgia, então sempre colocam eles nessa posição meio inferior. Então existem, por exemplo, as páginas que eu sigo, e que falam assim, por que não falar sobre os negros em posição de poder, em posição de reis, mas porque isso aconteceu também.
É claro que tem que falar da escravidão, tem que falar porque isso aconteceu, mas também por que não colocar também. Então eu entendo o seu ponto de colocar assim, sempre colocar também os homossexuais na posição de morte, na posição de sofrimento, também tem as histórias de vencimento, né, e tal, assim. Mas eu enxergo isso, eu acho muito interessante isso ser colocado, mas eu acho que também, porque a peça foi inspirada na história do Alan Turing. Então, também não significa que também as mortes não valeram de nada, né? Então, assim, eu vejo, por mais que eles tenham morrido, também uma mensagem de esperança na peça. De, tipo assim, que essas mortes não sejam em vão. Não é nem romantizando as mortes, assim, mas é porque realmente, assim, elas aconteceram e elas têm que ser lembradas e que elas sirvam de alguma coisa. E justamente a gente trazer essa questão da história do Brasil, que a gente esquece das coisas que aconteceram, a gente esquece da própria escravidão que eu já mencionei, a gente esquece da ditadura militar e que a gente não esqueça, porque isso aconteceu também. Então, eu acho assim, eu acho interessante o que você colocou, né, como provocação, mas eu acho que é uma história, né? A gente tem essa amiga nossa que ela falou assim, vocês contaram uma história, é uma história, contemos outras histórias também, né? Então, eu acho interessante isso. Posso fazer uma pergunta? Pode, tirar um minutinho? Pode. Só fazer uma pergunta. Eu falo isso porque, na verdade, assim, eu pesquiso a relação teatro e homossexualidade, então por isso, para mim, é um assunto muito vivo. Eu queria que você me respondesse, Rafael, né? Você que dirige. Não, eu não dirijo, não. Você só escreveu. Que dirige a Rebeca, alguma coisa. Isso. Eu queria que você me falasse, assim, como que vocês lidaram com a questão estética? Porque, assim, a gente vive 2023, eu vivo em São Paulo, a gente tem muitas manifestações de peças gays, muitas peças que avançam esteticamente, que provocam a gente, que propõem ao público questões físicas, corporais, estéticas, muito interessante. Como que foi para vocês lidar com a questão estética? Porque eu vou de novo arriscar um palpite, assim. É um pouco higienizado o que você faz quando você fala do amor gay, assim, mesmo esse amor mal resolvido. Como que foi? Né, vocês tiveram alguma barreira? Vocês, não, a gente não vai fazer isso, vamos até aqui, daqui a gente não passa. Como que a gente vai pintar essa relação dos dois? Isso mostra, isso não mostra? Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que quem te responderia perfeitamente é a diretora. Mas eu posso te falar um pouco sobre o processo. O Luca tem uma namorada e eu sou um ator gay. E o nosso processo foi completamente fluido no sentido de processos, porque tem muita gente que também não entende que o teatro ele é muito além do que está no palco. Então, antes da gente subir no palco, a gente passa por milhões de coisas que colocam a gente em xeque. E muitas dessas coisas vêm do processo, que é entender os atores, entender o que eles estão contando, entender um pouco na pele essa sensibilidade sobre o assunto, esse aprofundamento. E tinham exercícios que a gente ficava, o Ciro, por exemplo, quando entrou no processo, ele trouxe exercícios que quebrou a gente como pessoa, que colocou a gente contra nós mesmos, contra as nossas próprias questões de sexualidade, contra as nossas questões emocionais, sensibilidade. Então, ele foi com a gente muito além do que está aqui no processo. Talvez o que vocês vejam é uma pontinha só do que a gente mergulhou nos bastidores. Então, respondendo essa questão estética como uma visão de ator que vivenciou, eu acho que a gente teve zero pudor, principalmente eu e o Luca, que fazemos os personagens, né, da história, a gente teve zero pudor como ator e a gente foi no que a Rebeca proporcionava pra gente como provocação, como montagem, e o Ciro também. E ainda a parte do que chega pro público é muito mais desse afunilamento das direções, né, tanto do Ciro quanto da Rebeca. Então, questões de escolha, de encenação, tudo vai do afunilamento deles a partir do que aconteceu no processo. Entendo você como pesquisador de temática LGBT, enfim, mas a gente está falando de 1968, né? Então não tinha muito que se transformar aqui, eu acredito. Então eu não acho seu personagem chato, porque eu vi transformação nele, vi transição nele. Foi sutil, mas foi bonito, sabe? Ver o jeito que ele se manifestava na hora de escrever, a sensibilidade que ele teve com o outro, a abertura que ele se deu com o outro, e até na hora de morrer, o quanto que ele se abriu, e eu não achei o personagem chato, e foi o que mais me tocou.
foi o que mais tocou, foi a transição dele durante a peça. Então, é isso, a minha opinião sobre o seu personagem. Tem uma questão também que é uma opção de linguagem, né? Nossa diretora também, esse negócio da higienização, a gente, é comum ter muito nudismo, muito apelativo quando se trata de uma peça LGBT. Então também quis higienizar um pouco nesse sentido, de trazer esse lado que você citou, que é muito, me arrepiei de ouvir você falar, cara. É esse lugar que a gente queria chegar. E não tão apelativo, claro que a gente colocou um pouco disso, né, junto com o Ciro, mas também uma opção de linguagem, né? Você falou desde quando a peça iniciou até agora que são quase um ano. Como que foi tanto a evolução do espetáculo como um todo, até chegar agora, nesse momento, para vocês, e como que foi também a evolução e o impacto em vocês, pessoas, até chegar aqui no que foi entregue hoje? Luca? Vocês começaram antes de eu entrar. Por isso que o Luca não estava na primeira. A gente fez a leitura dramática, era um amigo nosso, o Tom, maravilhoso. Quando ele saiu, a gente falou, não, por favor, fique, mas ele não queria. E aí depois veio um outro ator, que ele não continuou no processo, por N motivos, e aí veio o Luca, né? E aí a peça ela tomou uma outra estrutura. Então, leitura dramática, aquele negócio, texto, leitura e tal. E aí nosso cenário era barricados, né? Na verdade, houve várias mudanças. Antes era tapete, era bem colorido, aí entrou figurinista, aí depois tinha barricadas, e tinha gaiolas, pneu, tonel, tinha tudo. Faltou tacar fogo. E eu queria tacar fogo em alguma coisa, quebrar as coisas, mas não me deixaram. Então houve essa transformação muito grande visual, estética de cenário. E também a gente foi usando vários métodos junto com a diretora para encontrar as nuances do personagem, aprofundar mais. Então a gente fez muito trabalho, trabalhos minimalistas, mais parecidos com o trabalho que é feito no cinema, fizemos trabalhos, muitos jogos teatrais. Então foi um processo que a gente experimentou vários teóricos, né? Passamos um pouco sobre o Godin Theater, que é do Eugênio Barbo, passamos Stanislavski, enfim, todos os possíveis que a gente pôde encontrar. Até a Estela Adler a gente passou, enfim. O que eu posso falar por mim, assim, no momento que eu entrei, é mais fácil não falar de uma forma cronológica, linear, mas comparando o momento que eu entrei e como que eu estou hoje. Eu acho que esse papel, esse personagem, o Elliot, ele me proporcionou coisas muito grandiosas, não só enquanto ator, mas também como pessoa. De uma forma assim de... Cada vez mais que eu estou entrando em contato ali com o personagem e criando uma história que está além do roteiro, que está além do que é visto na peça, e entrando de fato em contato com uma realidade, é uma coisa de louco, de sair da peça olhando o mundo de outra forma. Então, eu sou muito grato assim, por esse personagem, eu gosto muito. E eu acho que ele me ensina coisas diariamente, sobre a vida principalmente, sobre uma leveza maior de ser, porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente atribui um peso que não existe. São coisas que atravessam a gente e a gente coloca um peso. Elas em si não pesam nada, elas são vazias. E a gente coloca um peso, coloca um tom. E, não sei, pra mim, me reverberou dessa forma. Eu encarava o personagem como uma forma diferente de olhar para o mundo, de entender a realidade e até mesmo de me entender como ser humano. Olha, basta de dizer que dia 15 de abril nós estávamos entrando numa salinha para fazer uma leitura dramática. Hoje nós estamos há 2 dias de embarcar para a Europa. Então, além do tema da peça em si, o que essa peça trouxe para nós em termos de como atores e como pessoas também, né? É difícil de escrever, realmente, assim, muito difícil de escrever. Eu fico imaginando a cabeça do Rafa, porque ele vem antes, ele vem da época que ele estava sentando numa folha para escrever um texto. E o que, assim, a gente sair de uma leitura dramática e a gente voltar para lá, a gente ver os vídeos e ver o quanto que mudou tudo isso, porque o que a gente passou de processo, é claro, de uma leitura para montagem já mudou uma coisa, mas a gente, por exemplo, teve um momento agora de cena que a gente teve
zerar tudo. Então a gente teve que pegar a peça e falar assim, peraí, essa estrutura não vai dar certo para a gente fazer 3 cidades na Europa no final de semana. A gente teve que botar o cenário numa mala, o cenário era enorme. E aí a gente teve que mudar tudo, então a gente teve que pegar do zero e falar assim, o que a gente vai fazer a partir de agora? E aí teve todo o nosso processo, teve a entrada do circo, que também deu um salto em muitos aspectos da peça também. Então, pensar nesse ano, a gente comenta com a gente assim, que parece que foram 10 anos. A gente está há 10 anos com essa peça circulando. Então, não só como atores, e a história, assim, também, diretamente da peça que a gente já vem comentando, mas o que mudou na gente como pessoas em termos artísticos, assim, o que a gente está vivendo é difícil de responder essa pergunta, sinceramente, assim, da parte, assim, do tema da peça, para mim, que sou um homem e já falei de vários gatilhos que eu tenho acessados com essa peça e ver o quanto as pessoas, e ver tudo isso ganhando muito pouco, também é surreal, mas eu destacaria, assim, pessoalmente, como pessoa e como artista, o que ela tem feito pela gente. Realmente, assim, jamais poderia imaginar, nunca, na melhor das situações, que eu estaria dia 15 de abril dando ensaio para uma leitura dramática. A gente fez assim, uns 8 horas num dia, fez 10 horas no outro, e em 2 dias estamos apresentando. Pós-pandemia, no lockdown, né? Pós-pandemia, a primeira vez que eu estava voltando para o teatro, depois da pandemia, fisicamente. Tinha feito 3 peças online, até não estou fez comigo aqui. Tá imaginando que eu estaria hoje? Tô falando 2 dias de ir para Portugal, gente. Já estava em São Paulo, jamais. O papo tá muito bom, mas eu vou ter que ser chato e interromper, porque o pessoal do teatro precisa ir embora e vocês também. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E divulga, né? Siga a gente no perfil.